Nosso foco esse mês é você muda, tudo muda. Muitas vezes nós, como gestores, contratamos pessoas novas e buscamos pessoas para inovar nossa cultura, ajudar a gente a conduzir a cultura por um processo de transformação e de mudança, mas sem se perceber, a nossa própria cultura e muitas vezes a nossa forma de fazer a gestão acaba fazendo com que essas pessoas não consigam dar certo e não consigam concluir a sua missão, muitas vezes se perdendo para o caminho. Então nós vamos falar um pouquinho nesse processo de mudança, de transformação, né? Sempre com o objetivo de compartilhar nesse podcast. Ele na verdade é uma grande sessão de mentoria, porque a gente fala de tudo aquilo que a gente está vendo no dia a dia, está vendo na prática, né? O papel de um líder, sem dúvida, no desenvolvimento da sua equipe, não é definido apenas pelos momentos favoráveis, aqueles momentos ligados a situações de contratação, ou ainda coisas que a gente gosta bastante, que envolve o universo bacana do desenvolvimento das pessoas, os treinamentos, os seminários, as ações, eventos organizacionais, né? Mas ao longo da minha jornada de mentoria, de consultoria em diversos segmentos, eu tenho observado na prática que muitos gestores colocando muita energia, empenho sobre a grande importância de se fazer uma contratação bem feita ou acertar a mão, né? Buscando gente certa para suas necessidades certas. Transformando assim, né, muitas vezes o processo seletivo em uma verdadeira maratona, né, de desafios, né? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, até a reta final, né? Cansando os candidatos, cansando eles também dentro desse processo. Eu não estou dizendo que isso não é importante, né? Realmente é um assunto muito importante nas organizações, pois através dessas contratações a gente oxigena nosso ambiente, né? Mas a nossa missão não acaba aí, né? Depois da contratação, uma missão importante para você, líder, não é apenas ficar naquele sentimento, aquela boa sorte, aquele encorajamento ao novo profissional, né? E aí, muitas vezes, ficar de fora com uma leve sombra da sua presença, né? Apenas ali num boas-vindas, né? Contratei, ufa, acabou a minha missão e ali eu não tenho mais obrigação nenhuma, né? Não é bem assim. O nosso papel como gestor deve ser de estabelecer, cara, um compromisso com esse profissional, né? Eu diria que o compromisso ideal, antes de pensar no resultado dele, nos objetivos que ele vai executar, nas suas entregas, é a gente pensar sobre a sua adaptação no que envolve o nosso sistema organizacional, né? A nossa cultura, nossas pessoas, nosso recurso, nosso sistema, nossas áreas, nossos clientes, nossos colaboradores. A gente tem uma missão importantíssima nesse momento. E é sabido, né, por muitos gestores que por diversas situações a gente encontra o cara ideal, encontra o profissional-chave e a nossa missão, antes de elevar o resultado dele, é integrar ele dentro dessa cultura, né? É muito importante, ao você definir essa entrada desse profissional, você estabelecer um período mínimo de acompanhamento mais intenso, 1 mês, 2, o ideal que seja 3, né? Que é um tempo bacana, que muitas vezes acompanha aquele tempo entrelaçado com o processo de experiência do próprio profissional, né? Pois a gente sabe que a nossa cultura, muitas vezes, ela pode dificultar as coisas no começo, né? Ela tem dificuldade em codificar as ações desse novo profissional com o que se pretende atingir, né? E aí ela aciona o que nós brincamos aqui no mundo empresarial, os anticorpos da cultura, né? Que vão, na verdade, defender o sistema atual, né? Eles vão defender o status quo da empresa, vão defender como a empresa é, né? E eles vão cair com uma força danada para cima desse novo profissional, né? O que eu tô falando é que muitas vezes as pessoas elas vão apresentar imensa dificuldade em se relacionar com esse novo profissional, né? Por não entender a sua missão e não entender a proposta dele, ou até mesmo pela maneira dele agir ser diferente das pessoas que estão dentro da empresa. Então, nesse momento, você, como gestor, é muito importante entender esses anticorpos do teu sistema. Eles estão, na verdade, enfrentando
a pessoa, né, que chegou no que ela está propondo de diferente, porque os anticorpos, eles refletem o seu jeito de ser, o jeito que você é, né? Nesse momento, você como líder não pode ficar parado, cara, quieto frente a essa situação, só observando da janelinha e torcendo para que tudo seja resolvido da melhor forma, né? Ou seja, você tem que atuar diretamente nesse processo, nessa conexão do profissional novo com a cultura da empresa, calibrando ambos os lados, né? Calibrando as pessoas que estão dentro da empresa, mostrando o quanto a vinda desse profissional é importante, o quanto esse profissional vai gerar resultado para a organização, mesmo assim calibrando às vezes a maneira do profissional agir, né? Às vezes você está contratando uma pessoa que ela é extremamente agressiva numa cultura que é extremamente passiva, então isso dá um choque muito grande, né? Ou o contrário, né? Uma pessoa que é mais equilibrada, mais ponderada, numa cultura que é extremamente agressiva. Ambos têm que entender o papel do outro e entender a proposta, né? E, na verdade, esse trabalho ele não acontece sozinho. Sozinho você vai ter uma avalanche, um tsunami de conflitos que, no final, pode ocasionar na desistência ou na demissão desse profissional. Você perde a pessoa? Perde, mas quem perde mais é a tua organização. Porque se você viu alguma coisa importante que realmente ia ser um aliado para você na busca do resultado, então essa é a hora de você atuar diretamente. O que eu vejo nesse momento, muitas culturas respondendo de forma ruim, né? Nesse módulo operantes dessas pessoas, né? Então, o que é, né? O que é agindo de forma ruim? As pessoas não falam com a pessoa que entrou na organização, as pessoas não procuram, o próprio gestor, né, tá vendo que a coisa não tá dando certo, em vez dele ajudar, ele fala, olha, parece que a pessoa não tá performando bem. Muitas vezes, quando eu me deparo com isso na consultoria, eu falo, tá bom, e o que você tá fazendo para mudar isso? E o que você, e não performando bem exatamente aonde? O que você tá gerindo, onde você tá atuando dentro desse processo? Por isso que eu falo, se você vem nesse período de 2, 3 meses fazendo um plano preventivo, semanalmente se reunindo com esse profissional, entendendo as demandas, orientando o máximo do talento dele, aquilo que você viu na seleção, para os pontos que você quer transformar na sua realidade, consequentemente, nesse momento, você já tem uma visão muito clarificada daqueles pontos que precisam mudar e aqueles pontos que ainda estão precisando de uma energia extra, né? Em algumas situações, a cultura responde mal simplesmente pelo fato de acreditar que esse novo profissional, na verdade, esse novo organismo, deveria ter feito isso ou aquilo, né? Ou aquele trabalho, julgando porque não conhece a missão, porque não conhece a proposta, né? Então, muitas vezes, essa ausência de uma comunicação bem definida, das expectativas bem alinhadas, acabam causando reações ruins na cultura, né? E é importante a sua gestão, pois, de todavia, não estou dizendo que a sua cultura deve ser tratada como um inimigo, né? Pois é importante que você lembre que ela te trouxe até onde você está. E, na verdade, ela é valiosa. E muitos desses anticorpos que ela construiu também. Porém, alguns deles têm que mudar e têm que ser transformados, né? Oxigenados, porque eles vão impactar no futuro da tua organização. Legal, pessoal? Então a dica de hoje em talentos selecione pessoas com potencial muito grande de mudança, porém acompanhe, assegure, não só no processo seletivo, assegure nesse período de integração que a conexão desse profissional com a cultura vai ser feita, vai ser primada, vai ser realizada de uma maneira perfeita, porque dessa forma você aumenta significativamente o teu potencial de resultado, tá? Se você gostou, comenta no post aqui, a gente está entrando forte com o podcast, mas ele é tudo daquilo que a gente está colocando nesse podcast, a gente vê todo santo dia nas nossas sessões de consultoria, de desenvolvimento, de mentoria. Então a ideia é fazer você não receber uma crítica, mas mentalizar se de repente você está priorizando esse ponto da maneira que está priorizando e consequentemente ajudar você a converter muito mais na jornada de resultado. Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo.